Três. Uma boa noite a todos e todas. Estamos aqui, eu e o colega Ailson Santana, para apresentarmos o nosso projeto, né, uma pesquisação, onde a gente vai intervir dentro da realidade das nossas escolas. O tema trabalhado é o Entendendo as Diferenças. Nós chegamos a esse tema através de uma situação problema, que é a questão de gênero nas aulas de educação física. Eu acho que é um problema macro, enfrentado em diversas realidades escolares. Então, a gente trouxe esse tema para debate. Tentando apresentar e contextualizar toda essa nossa ação, a gente inicia uma discussão a respeito das aulas mistas das aulas separadas por sexo nas aulas de educação física. A gente sabe que é um modelo que perdurou durante muito tempo nessa prática pedagógica, e a gente percebe que, de um tempo para cá, essa realidade vem sendo mudada. Inclusive, dentro da minha prática e do colega também, essa separação por gênero não existe mais. Mas a gente tenta ainda no dia a dia essa desconstrução, né, do que foi criado há algum tempo. Outra situação que a gente traz também é essa questão do separar ou juntar meninos e meninas. Parece algo já ultrapassado, mas infelizmente existem alguns professores da área que ainda defendem essa questão da separação de meninos e meninas. E isso eu acho que está vinculado principalmente à esportivização da educação física, que durante muito tempo se trabalhou com a educação física com o único contexto esportivo. E essa separação ela acontecia justamente porque era uma esportivização visada na questão da performance, onde as competições são realizadas separando homens das mulheres. Então, a gente diferencia também a questão de gênero, sexo e orientação sexual. São três situações diferentes. Algumas pessoas ainda acham que se tratam dos mesmos termos, com os mesmos conceitos, mas não, né? Então, são três situações que a gente deve trabalhar com os nossos alunos para que fique claro essa diferenciação de conceitos, ok? E aqui a gente traz uma discussão também muito antiga dentro da área de educação física, que é a questão do esporte como componente pedagógico, o esporte da e na escola. Então, eu fiz até essa relação da separação de meninos e meninas, e isso foi feito durante muito tempo, justamente por essa inserção do esporte na escola, ou seja, o esporte de competição, o esporte performance, inserido no contexto escolar. E a gente vai procurar, dentro de toda essa apresentação, trabalhar com o esporte da escola, aquele esporte com características próprias, com intencionalidade pedagógica, e aquele esporte onde meninos e meninas podem interagir e devem interagir, certo? Então, essa é uma breve apresentação do nosso projeto. O objetivo geral é possibilitar reflexões a respeito das questões de gênero nas aulas de educação física, bem como discutir alternativas para os dilemas de gênero presentes na sociedade, com o intuito de uma formação cidadã, sem perder de vista o princípio de equidade de gênero. Então, eu acho que essa palavrinha aí, equidade de gênero, eu acho que é o grande objetivo a ser atingido com esse projeto. Posteriormente, Pablo, temos... Oi. somente dando uma pincelada aí nessa parte do objetivo geral, lembrando que muitas vezes essa questão da ausência da equidade de gênero, ou como alguns autores que eu já li colocam, a questão de, na aula de educação física, nos esportes, na sociedade em geral, a questão de você ter um modelo másculo que o homem se impõe através da força, acaba contribuindo muito para o afastamento das meninas da aula de educação física. Porque ensinar esse modelo fora da escola, quando chega na escola, desde pequeno, o menino começa a impor sua força, o menino vai cada vez mais buscar aquele papel de submissão, que não é o objetivo da educação física, que é possibilitar pessoas com corpos livres, senhores de seus movimentos, sua cultura corporal, de modo que possam interagir em qualquer espaço, ambiente, independente do seu gênero, orientação sexual ou, faltou alguma coisa agora, ou sexo biológico. Pode Ok, seguir. ok. Excelente contribuição a isso. Falando agora dos objetivos específicos, temos mais especificamente aqui 4 objetivos específicos. O primeiro é discutir as questões de padrões de gênero
reproduzidas no cotidiano, ou seja, essas questões que vão para o além da sala de aula. A gente vai buscar trabalhar muito com isso, né? Isso, a questão dessas questões de gênero relacionadas no cotidiano, para além do ambiente escolar, que eu acho que é uma contribuição que eles podem trazer dessa vivência que eles possuem fora da escola, refletir sobre o papel da mulher na sociedade atual, vislumbrar a educação física para além da prática esportiva. Eu acho que isso é muito importante também para a gente quebrar essa questão da divisão de gênero por conta dos esportes, como se ele fosse o único conteúdo possibilitado no componente curricular e, por fim, incentivar a participação nas aulas de educação física. Eu acho que isso aí é muito importante também, principalmente por essas renovações de turmas que temos a cada ano, né? Por exemplo, na minha realidade, alunos de primeiro ano, já que nossa escola trabalha só com ensino médio, os alunos de primeiro ano, eles sempre vêm de uma realidade escolar diferente. Então, aqui a gente fecha com os objetivos específicos e nosso colega Ailson aí vai dar continuidade. Dando continuidade à aprendizagem do trabalho, basicamente nós focamos a metodologia no modelo de geração de temas, os temas problemas, que são temas que vão gerar um problema, discussão, por parte dos alunos para aquela construção, para que sempre ele tente trazer elementos da realidade dele para dentro da aula, a gente possa construir em cima disso, levando ele a uma situação limite, na qual ele atingiu o limite que ele pode discutir, criar a partir da informação que ele tem, para buscar nas formas mais, assim, eruditas de educação ou de estudos. Ou seja, sempre o conteúdo vai ser relacionado ao tema gerador, um tema em cima do assunto, vai se debater, e até as vivências práticas serão visando depois de sentar e discutir o que aconteceu naquele determinado momento, sempre tentando trazer as experiências anteriores dele. Sempre o aluno estará inserido dentro do processo de aprendizado. Ele não vai ser meramente alguém que senta, assiste ou reproduz. Ele vai ser sujeito à própria construção do conhecimento na aula e do aprendizado dele. Recursos. Recursos básicos vamos precisar. Diversos tipos de papel, papel ofício, metro, jornal, cartolina, caderno que estiver disponível. Notebook com data show ou Smart TV, bolas diversas, cordas, aros ou bambolês, quadra poliesportiva, caso uma quadra não esteja disponível, esteja alagada, esteja fazendo muito sol, qualquer área livre com espaço bem amplo, que possa ser utilizada da escola. Caso tenha um auditório, alguma coisa, tira nas cadeiras para ser utilizado até o auditório para desenvolver as atividades. O cronograma. Nosso cronograma inicial prevê 10 aulas, que dentro do novo ensino médio dá praticamente uma unidade inteira, que atrapalharia talvez um pouco, porque se o aluno faltar qualquer uma das aulas, ele já perde a sequência e fica a defasagem é muito grande, porque quando eram 2 aulas, uma falta, um feriado, não gerava uma distância muito grande de uma aula e outra para que se perdesse o fio da meada do conhecimento. E agora, com essa uma aula solta, fica complicado. Inclusive, é um dos temas que nós pretendemos discutir com os alunos ao final dessa sequência didática que foi construída. Inclusive, Ailson, o que vale ressaltar, e você já trouxe outras duas problemáticas que foram citadas, que é essa questão do novo ensino médio e também a questão estrutural, que é a quadra que não é coberta. Então, tudo isso, né, acaba influenciando diretamente em toda essa proposta pedagógica aí. Exatamente. E quando eu coloquei na atividade anterior, na 7A, como eu trabalho com os 2 eixos, tanto o Fundamental 2 quanto o ensino médio, no ensino médio, a problemática principal é o que? O novo ensino médio, a diminuição do tempo de aula do aluno e a problemática estrutural. Já no Fundamental 2 era o que? A questão do gênero e como é que se diz? Do gênero e do afastamento dos alunos da aula. Então, como é muito complicado discutir com o aluno essa primeira fase por uma unidade, a gente buscou trabalhar essas duas coisas juntas. Na primeira aula, a gente começou a discussão dos conceitos de identidade e gênero, usando como ponto de partida talvez uma frase no quadro, um artigo de jornal, ter disponível, e dando ao aluno a possibilidade de participar tanto verbalmente, levantando a mão e falando, quanto no papel. Ele escreve o papel, bota numa caixinha no meio da sala, no meio da aula, no meio da discussão, o professor vai lá, pega, lê o papel para poder suscitar que os outros estão participando, ele se sentir participante, porque nem todos os alunos têm aquela fluência para sair discutindo na aula.
Alguns são vergonha, são tímidos, então é questão de justamente trabalhar essa liberação dele, começar a participar da discussão. E sempre tentando ajustar o que os alunos vão falando, que às vezes o discurso dele do que é identidade de gênero vem carregado de uma série de preconceitos que são passados pela sociedade ou pelas próprias famílias. É de eu sair essa primeira aula para começar a desconstruir esses conceitos e tentar construir uma nova possibilidade de tratamento disso nas aulas de educação física e na sociedade. Na segunda aula, nós temos o debate, tendo como ponto de partida para o debate, a discussão, como situação problema, a diferenciação das premiações por gênero, que em praticamente todas as modalidades, com raríssimas modalidades esportivas, acho que uma das poucas que não tem essa diferenciação triatlo, há uma diferenciação de premiação para homens e mulheres, são valores diferentes. Sempre o valor feminino é bem menor. O triatlo acho que é uma das poucas modalidades que busca atingir a equidade com relação a isso, da premiação. Na aula 3, a gente sairia um pouco da teoria, iria para a prática, e os alunos e as alunas teriam uma vista de movimentos naturais, vindos do método ginástico natural. Correr, arremessar uma bola, saltar alto, pular uma corda, para que na aula 4, utilizando um vídeo do YouTube, que discute a questão do fazer como a menina, a gente discutiu o que foi visto na aula 3, na aula 4 a gente vai discutir se realmente existe isso. Primeiro eles vão fazer, se observar, e no segundo momento a gente vai discutir se realmente ele observou a caricatura que o vídeo 4 traz, do que é o fazer feminino. Na aula 5, nós vamos com os alunos adaptar alguns jogos, ou populares, ou do que eles tragam, da vivência dele, para reduzir as diferenças, não só de gênero, mas diferença de modo global com eles, a nível de coordenação motora, de altura, de força. Eles mesmos vão ajudar essa construção desses jogos adaptados. Eles estão sendo para reduzir as diferenças, para além até do gênero. Na aula 6, nós sentaríamos para discutir e analisar o que houve na aula anterior, no que a gente avançou, no que a gente regrediu, e sobrando um tempo, retornar à prática, tentando trazer esses pontos positivos mais exacerbados. Aula 7 seria uma vivência de jogos cooperativos, no caso, o professor traria uma proposta para discutir com a turma, a gente trabalhar em cima disso, jogos cooperativos, algumas propostas. Na aula 8, uma vivência de esporte, a gente vai pegar o esporte, não o esporte na escola, o esporte, pelo menos o esporte como eles conhecem, e nós vamos adaptar para o que a escola pode fazer nessa estrutura com alguns problemas e do que os alunos podem fazer no seu nível motor. A gente vai adaptar os esportes que eles possam praticar, não ficar preso só nos esportes com bola, mas talvez fazer uma coisa envolvendo atletismo, uma coisa envolvendo lutas, para que eles possam vivenciar algumas possibilidades de esporte, além do jogar somente, jogar com a bola. Não é nem o professor jogar bola na quadra, sobre todos os esportes tem que ser com a bola, não, algumas modalidades são sem bola. Vamos ver essas possibilidades, que talvez nessas modalidades que não há bola, a divergência de meninos e meninas fique menos evidente, eles possam até perceber isso. Na 9, nós começamos a discutir a questão da duração das aulas, o intervalo entre as mesmas, se atrapalhou, se foi bom para eles, para eles já começarem a perceber essa questão dentro da própria redução da carga horária no ensino médio, eles perceberem o problema que está sendo para eles isso. Se ele perdeu alguma coisa, achou que ficou difícil compreender, acompanhar, sendo que, até que sendo só um gancho, dentro da perspectiva como é colocado, do desenvolver através de temas geradores, o ensino médio até que não seria, o novo ensino médio não seria nem tão ruim. Se os professores tivessem sido desenvolvidos, os professores na época da graduação e em cursos, a habilidade das áreas de nós trabalharmos interáreas. Porque nós sempre falamos de trabalhar coisa transversal em todas as matérias, mas na prática, 99% dos professores não conseguem fazer isso, porque nós somos isolados na faculdade, nas nossas disciplinas, e não conseguimos trabalhar em equipe. O que um começa, tem a sequência na aula do outro, e quando voltasse o professor daqui uma semana, voltaria até num ponto até melhor. Mas sempre você está recomeçando do mesmo ponto na semana seguinte, pela incapacidade da forma que é estruturado o planejamento pedagógico, o funcionamento da escola, e trabalhar de forma cooperativa, até entre os professores. Na aula 10, nós discutiríamos, no caso, os espaços materiais disponíveis na escola para a educação física, discutir as condições físicas da estrutura física da escola, para que você possa trabalhar com a educação física, porque ela não tem a consciência disso, começar a se apropriar disso e poder reivindicar a nível não só da direção, mas da Secretaria de Educação, e perceber que às vezes não tem educação de qualidade, não porque é só a escola, mas é um projeto maior para que algumas coisas de educação não funcionem. O processo avaliativo. Eu esqueci de botar o processo avaliativo.
Mas vamos para essa avaliativa, ficou faltando aqui nos slides. O aluno seria basicamente avaliado por conta da participação dele nas discussões, nos debates, nas contribuições dele nos momentos que a turma tivesse construído alguma coisa dentro dos jogos e outras coisas, para no segundo momento, ao final, ele se autoavaliar. Ele faria uma autoavaliação e atribuiria a nota a ele, que seria somada à nota que ele trabalhou antes, durante a unidade. Aí temos as referências bibliográficas, que aqui são referências bibliográficas, que foram citadas, que foi utilizado para a construção do projeto, e nós encerramos por aqui. Uma boa noite a todos, no que depender de mim, ver se Pablo tem alguma contribuição a dar, senão nós encerramos por aqui. Eu acho que a gente conseguiu apresentar de forma bem sucinta, né? Espero que de alguma forma tenhamos contribuído para o conhecimento de quem teve acesso a esse vídeo. Tá? Uma boa noite a todos e muito obrigado pela atenção. Boa noite, obrigado, Pablo.